Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês dicas quentíssimas sobre literatura que vai envolver tanto o assunto espiritualidade animal, quanto comunicação com animais, comunicação intuitiva, conexão entre espécies, chame como quiser. Eu vou mostrar uns livros que fizeram parte dessa minha jornada como tutora, como pessoa e como profissional que hoje sou e atuo nas duas áreas. E trouxeram muito conhecimento, muito conforto, abriram a minha mente e eu espero que esses livros possam ajudar vocês de alguma forma. Vai ter literatura em língua portuguesa e em língua inglesa. Infelizmente, alguns não foram traduzidos para a nossa língua. Porém, eu trouxe mais de uma dica para que vocês possam exatamente buscar aquele que mais adequa a você. E o livro que você escolher, ou os livros que você escolher, serão aqueles que você precisa ler. Sem mais delongas, vamos aos livros. Todos os animais merecem o céu, do autor Marcel Benedetti. Ele foi um médico veterinário, espírita, médium, ele já faleceu. E ele deixou várias obras sobre o tema espiritualidade animal. Nesse especificamente, ele vai fazer uma narrativa romanceada, ele vai falar sobre os benfeitores espirituais e como esses mentores guiaram ele a escrever as suas obras, contando um pouco da sua história e criando uma história baseada no conhecimento que ele tem sobre a espiritualidade animal, que ele tinha, né? E aí vai ser sobre um médico veterinário, o Dr. Guilherme, que vai visitar as colônias do Rancho Alegre, que seriam do outro lado da vida, para onde os animais desencarnados vão. Esse livro me ajudou muito na época em que eu passei pelo luto, da perda da minha cachorrinha, e eu ainda não entendia muito bem o que acontecia nesse processo. Então esse livro me trouxe a amplitude dessa dimensão espiritual que existe e que nós pouco sabemos a respeito. Vale a dica, vocês não vão se arrepender, é muito interessante. Inclusive nessas colônias, cada colônia cuida dos animais, eles têm famílias do outro lado, enfim, tem uma explicação bem abrangente sobre esse tema que não é tão abordado, né, atualmente. Nesse livro ele também vai abordar o processo, né, de desencarne dos animais e o processo de retorno, a reencarnação deles de volta aqui para o mundo físico. Ele vai contar também como é o outro lado, como são essas colônias. Esse Rancho Alegre é um dos locais, existem vários, né, inclusive na minha conduta profissional, na comunicação intuitiva, a gente sabe que existem outros lugares, esse não é o único, mas ele faz uma abordagem muito interessante, bem descritiva. Olha, vale a dica, leiam. Animal Reincarnation e Animal Life After Death and Animal Reincarnation. Esses são 2 livros, você pode baixar por e-book, estão em inglês, é da escritora e comunicadora com animais Brent Atwater, ela é americana e há mais de 27 anos ela trabalha com a comunicação intuitiva e tudo começou com o falecimento do marido dela, onde ela começou a receber o contato dele, começou a receber sinais e se percebeu como sensitiva também para a comunicação com os animais. E ela conta a história sobre as reencarnações, os tipos de reencarnações, o que acontece do outro lado, como é a passagem, a comunicação com os animais, as sessões dela, enfim. São 2 livros muito ricos, inclusive ela conta a experiência dela com o próprio cachorro dela que retornou e um sinal maravilhoso, ele é um Border Collie e ele retornou com a letra B no próprio pelo, é fantástico, vocês têm que, acho que o nome dele é Friend, vocês têm que ler, vocês têm que ver assim por vocês. É uma história muito interessante. Aliás, os 2 livros, né, contam fatos muito interessantes e foi também o que me ajudou nesse processo de luto, de entendimento, de percepção e de transformação para me tornar uma comunicadora com animais. São livros assim riquíssimos e eu recomendo demais. E tem mais um livro dela também, que é o After Death, Signs from Pet Afterlife and Animals in Heaven.
É quando você pergunta e pede por sinais, e ela fala sobre os sinais que eles enviam, como eles abordam você, as visitas e os significados. Mais ou menos isso, gente. Procurem, eles têm todos em e-book na Amazon, em forma digital. E se vocês puderem, eu super recomendo. Baixem e leiam. Conversando com os Cães e Conversando com os Gatos, da Kate Solis-Matalon. Ela é uma americana, comunicadora de animais, intérprete, e ela reúne nesses livros, ela também tem um livro que é Conversando com os Cavalos, as sessões que ela fez com inúmeros animais, os dela, os dos clientes, onde esses animais passam uma imensa sabedoria, passam a visão deles, comentam sobre fatos e coisas do nosso convívio, ou seja, humano-animal. E o interessante é que esses livros estão traduzidos para o português, vocês encontram na Amazon ou em outros locais. São pequenos, rápidos e fáceis de ler, só que é uma sabedoria assim única. A gente começa a entender o quanto os animais são especiais, são mestres, nos ajudam nessa jornada terrena e espiritual também. Ela é super conhecida lá nos Estados Unidos. Ela trabalha já há muitos anos também com a comunicação intuitiva ou conexão com os animais, e ela ajuda a criar esse elo entre humano e animal, de cada um se entender melhor. Gente, é fantástico. Comprem, leiam e se deliciem. Vamos para o próximo. E a última dica, mas não menos importante, são os livros Animals in Spirit, Animals Speak e Animal Talk, da Penelope Smith. É uma comunicadora também, inclusive ela foi pioneira lá também nos Estados Unidos, no campo da comunicação intuitiva, né, da conexão entre espécies, das mais variadas. Ela relata nesses livros histórias dos contatos que ela teve, ela fala sobre também o processo espiritual, sobre o luto, ou seja, os ensinamentos tanto espirituais quanto em vida nas comunicações com os animais que eles passam para nós humanos, né? Também é um livro assim, são livros que abrem a nossa mente, que contam casos muito interessantes, diferentes, das mais variadas formas que você pode imaginar. Infelizmente, esses livros estão só em inglês e não sei nem se tem digital para você baixar para um Kindle, por exemplo. Mas, quem puder, capa comum, é também uma dica, assim, fantástica. Esses livros são riquíssimos, eles já são um pouquinho mais cheinhos, mais grossos, com mais conteúdo. E tem até um livro antigo que ela lançou, eu acho que era Comunicação entre Espécies, alguma coisa assim, muito antigo. A capa estava distorcida, eu nem tive coragem de colocar aqui, que tem tradução em português, de 1900 e bolinha, acredito eu. Mas esses três, na verdade, porque esse livro em português que foi lançado no Brasil há milênios, e acho que agora você só encontra em sebo, era muito fininho, poucas informações. Esses realmente são ótimos. Então, se vocês puderem também, busquem ler, busquem adquirir. De repente tem PDF pela internet. Enfim, a Penelope Smith, como eu falei, foi pioneira na comunicação. Ela que, na verdade, trouxe esse tema quando ainda era um tabu, assim, uma coisa realmente fora do quadrado. E depois disso, muitas outras comunicadoras e comunicadores começaram a produzir e mostrar o seu trabalho, né? Mas a Penélope realmente, aliás, ela mora no meu coração porque eu me lembro ainda adolescente, lendo os livros dela e me interessando por isso, falando, uau, gente, uau, isso existe, isso acontece, isso é possível. E a gente, então, termina esse vídeo sobre essas dicas. E é lógico que eu vou colocar aqui no finzinho a dica do meu, que muitos já conhecem, onde eu conto a minha trajetória, a minha experiência com a vida pós-morte, reencarnação, o retorno da minha cachorrinha, que era a Maggie, e voltou como Sophie para mim. Muitos já conhecem essa história,
Tem no perfil do Instagram, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o livro, como adquirir, mas a gente termina com este livro que fez parte exatamente, foi o que me fez pegar as rédeas da espiritualidade animal, da comunicação intuitiva e hoje em dia trabalhar e difundir esse trabalho por aí, trazendo, acho que mais compreensão, paz, conforto, acolhimento para as pessoas que amam os animais e que passaram pelo mesmo processo que eu passei. Todo esse entendimento. Então, eu deixo aqui a dica, que eu falei que o outro era o último, mas na verdade esse é o último, do De Volta para Mim, o meu livro, da Carla Scarino, veterinária, comunicadora intuitiva com animais, facilitadora em constelação familiar multiespécie e eterna amante dos animais. Pessoal, muito obrigada. Se o vídeo ficou longo, me desculpem, mas eu vou voltar aqui para dar mais dicas, falar sem papas na língua, com um monte de coisas assim informais, formais e que façam a diferença no caminho de vocês. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima.